Pessoal, então quando o Harrison me convidou para esse curso, então a ideia é eu começar um pouco com a minha experiência que eu tenho, né? Já tem alguns anos aí, uma década e um pouquinho, 2 décadas e um pouquinho, se contar o período de graduação, estruturando os projetos, né? Então aqui eu coloquei, inclusive, alguns projetos que eu consegui aprovação, então, tanto os projetos nacionais quanto internacionais, incluindo o projeto super competitivo que a União Europeia tem de bolsas, né, o Marie Curie, e a ideia é justamente, né, eu tentei organizar, tentei sumarizar os pontos importantes para compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam aí, né, para quem está começando, quem está na pós-graduação, quem já tem experiência, já é professor, conseguir ali assumir, né, um papel de liderança na hora de escrever o projeto. Além disso, como a bolsista produtividade do CNPq, eu participo, né, muito, faço muita avaliação ad hoc, então isso faz parte das nossas atribuições, e a gente acaba aprendendo muito, a gente lê de tudo, diversos editais. Recentemente, mês passado, participei pela primeira vez de um comitê julgador. Então, primeiro você tem, no CNPq funciona assim, primeiro você tem um ad hoc, que é uma avaliação inicial, e depois isso passa para um comitê, né, de um grupo de professores, onde a gente realmente ali vai pontuar e vai analisar e vai elencar por prioridade os projetos e também os orçamentos. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre orçamento. Então, com isso, você vai adquirindo, né, experiência e bagagem e vai tendo não só um olhar, uma experiência de quem escreve o projeto, de quem tem aquela expectativa, eu também estou desse lado, com certeza, aquela expectativa de ser aprovado, de conseguir o fomento, mas também de quem está ali, né, do lado de fora, olhando aqueles materiais, e é uma tarefa super difícil, né, você conseguir ali elencar em prioridade tudo que você está recebendo, tá? Então, a ideia é a gente, em 1 hora, conseguir sumarizar todos essa minha experiência e transformar, de alguma maneira, em conceito, para que vocês consigam ter uma lógica de raciocínio e pensamento na hora que for estruturar o projeto, ok? Então, essa parte 1, hoje do workshop, que são os fundamentos científicos para os projetos, é o que a gente vai falar hoje. E aí, eu gostaria de começar conversando um pouquinho com vocês sobre três tipos de projetos de pesquisa, tá? Claro que tem nuances, ok? Mas a gente tenta dividir, categorizar dessa maneira. O projeto de pesquisa básica, né, o aplicada e o projeto de inovação. E aí chamar a atenção que muito hoje tem se confundido muito o projeto de pesquisa aplicada com o de inovação. Vou explicar o porquê. E é importante vocês entenderem aonde está o projeto de vocês. Não tem certo e errado, não tem mais importante, menos importante. Isso vai depender muito do edital, né? Então, tem editais que priorizam um projeto mais aplicado, um projeto que tem potencial de gerar uma inovação, e tem editais mais amplos que vão contemplar ali todos os níveis, né, todas as escalas de um projeto. Então, cabe a vocês entenderem o que é o projeto de vocês e também serem assertivos na hora de buscar os editais. Acontece muito da pessoa submeter para um determinado edital, às vezes aquele edital tem uma temática muito fechada, ou ele está muito fechado numa entrega de tecnologia, mesmo que a longo prazo, e aí você acaba não estando ali encaixado, e você já né, eliminado, tá? Eliminado, claro que você vai ter uma nota, mas você já não está ali naquele nível de prioridade, você já sai da prioridade, tá? Então, um projeto de pesquisa básica, é claro que o foco é a geração de conhecimento, é o que todo cientista é treinado, né? A gente, na nossa formação, a gente é treinado para isso, para projetos de pesquisa básica. Os nossos resultados, eles vão contribuir
por um avanço de uma determinada área de conhecimento, e o nosso principal valor é entregar conhecimento. E, na maioria das vezes, né, o que acontece através, né, de trabalhos de mestrado, doutorado e artigos científicos, né, o principal ali, o principal objetivo no projeto de pesquisa básica é a publicação, né, em artigo científico. Já um aplicado, você já está visionando pegar aquele conhecimento e transformar numa utilização prática. Então, já é uma pesquisa ali que já está caminhando para algum entendimento ali, algum uso, né, daquele conhecimento, ou a transformação daquele conhecimento em determinada tecnologia. Então, já são resultados mais orientados. Então, pode ser uma melhoria de um processo, uma entrega terapêutica, visione uma entrega terapêutica, um diagnóstico, pode ser um projeto de pesquisa clínica também, tá? Não necessariamente, às vezes, né, a gente confunde muito, pesquisa aplicada é pesquisa clínica, principalmente quem é da área biomédica. Não tem, você pode ter uma pesquisa aplicada que não é uma pesquisa clínica, a gente vai entender isso hoje ao longo da aula. E aí o valor da pesquisa aplicada é gerar uma evidência útil. Então, você está visionando já uma aplicação do seu conhecimento, ok? Já um projeto de inovação não é sinônimo de pesquisa aplicada. O projeto de inovação, você tem um foco no mercado. Então, inovação não necessariamente é fazer algo novo. Talvez eu esteja falando óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Eu já vi discussões de pesquisadores sêniores achando que, mas eu inovo porque eu publico um artigo científico com resultado novo. Não, isso não é inovação. Você está publicando, legal, você está gerando um resultado novo, você está gerando conhecimento, mas você não está gerando inovação. A inovação não necessariamente é um conhecimento novo. Na verdade, a inovação é uma entrega de algum produto, de algum processo, de alguma tecnologia, e ela tem um impacto direto. Então, ela vai ter aquele impacto, seja social, econômico, tecnológico, ela vai impactar diretamente, tá? Então, ela vai integrar a pesquisa aplicada com desenvolvimento tecnológico. E aí a gente já vai pensar no entregável, que não é um artigo científico como o meu projeto de pesquisa básica. Aqui eu tenho um entregável, por exemplo, um protótipo. Eu coloquei aqui uma temática que a gente vai seguir ao longo da aula, que eu tentei simplificar, pensando, por exemplo, numa pesquisa na área de câncer, né? Que é bastante comum na área biomédica. Então, na área de câncer, o que seria meu projeto de pesquisa básica? Eu quero investigar como uma proteína específica se comporta nas células tumorais, eu quero investigar algum comportamento daquela célula, comportamento de metástase, migração, etc. Tá? Então, eu estou investigando um fenômeno biológico, eu estou querendo entender aquilo ali, como acontece aquilo. Então, estou gerando conhecimento. Uma pesquisa aplicada nessa área pode ser uma pesquisa clínica ou testar, por exemplo, um novo biomarcador. Então, eu já conheço biomarcadores possíveis para um determinado câncer e eu quero testar uma hipótese para ver se eu posso usar aquele biomarcador como uma ferramenta de diagnóstico. Já estou visionando por que ela é uma aplicada, porque eu já estou visionando uma aplicação de diagnóstico. Eu tenho um produto? Não, eu ainda não tenho um produto, né? Eu estou pensando no mercado? Não, eu estou ainda pensando em testar esse biomarcador para ver se ele realmente é útil. Pode ser que lá na frente, não faz sentido, né? Aquilo ali não vai virar uma inovação, tá? Mas eu já estou visionando uma aplicação. Já um projeto de inovação nessa temática poderia, por exemplo, ser desenvolver um kit de diagnóstico. Então, um projeto de inovação, na maior parte das vezes, ele vai buscar o conhecimento que se gerou, tanto da pesquisa básica como aplicada, e levar ao desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, a partir de todo esse conhecimento gerado, décadas de conhecimento gerado, eu pego aquilo ali, agora a gente tem certeza desse biomarcador, ele funciona,
Então, agora eu vou usar todo, por exemplo, num teste diagnóstico, vou usar toda uma engenharia para eu conseguir, então, ter um kit de diagnóstico, tá? Para que eu consiga ali monitorar esses pacientes. Então, eu estou entregando valor, eu estou entregando inovação, tá? Para o paciente e também para quem vai comprar aquele meu kit de diagnóstico, ok? Esses projetos de pesquisa, hoje também é muito comum, principalmente nos editais FINEP, mas isso começa a aparecer em editais CNPq, editais de agência de fomento estaduais, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a FAPERJ, São Paulo a FAPESP. Isso a gente pode conectar com os níveis de maturidade tecnológica. Então, os TRLs, né? São níveis adaptados, a gente depois pode responder pergunta relacionada a isso, são adaptados da NASA, né? Mas não é o ideal para uma área biomédica, mas é o que ainda se utiliza. Então, quando eu penso lá na pesquisa básica, que eu estou gerando conhecimento, eu estou ainda naquele TRL muito baixo. Então, eu estou fazendo as minhas primeiras perguntas, eu estou gerando esse conhecimento, eu ainda não visiono por que é uma maturidade tecnológica baixa, porque a incerteza ainda se aquilo ali vai virar algum produto ainda é muito grande. Mas é importante, né, deixar claro aqui que todas as pesquisas em todos os níveis, elas são importantes e elas precisam acontecer, tá? Já a pesquisa aplicada, eu estou ali já, ó, de olho, por exemplo, lá o exemplo do câncer, então eu já quero testar um biomarcador, então eu já estou de olho numa aplicação prática, tá? Então eu estou no meio do caminho ali, eu já tenho um benefício específico delineado para aquela minha pesquisa, ok? E já a inovação é quando eu tenho, então, a transformação disso, ok? E aí eu já estou pensando num desenvolvimento, né, numa prototipagem, eu já estou pensando numa escala comercial, então aquilo ali eu já vi que deu certo, então eu já estou pensando em mercado, eu já estou pensando em diminuir custos do meu processo, então eu já tenho outros tipos de preocupação, ok? Um pesquisador ele vai da pesquisa básica até a inovação? Não necessariamente, tá? Não necessariamente você vai construir a sua carreira amadurecendo os níveis de tecnologia. Tem muitos pesquisadores que atuam majoritariamente em pesquisa básica, outros em pesquisa aplicada. O importante aqui, né, quando você está começando a entender quais vão ser os seus projetos, linhas de pesquisa, é entender aonde você vai majoritariamente atuar. Pode ser que aquilo ali evolua e você passa a atuar em escalas de maturidade tecnológica maior, né? Isso é interessante também, mas pode ser também que você continue ali com foco em algum desses níveis que eu estou aqui apresentando para vocês, ok? E aí, tem uma palavrinha que todo avaliador procura, é, porque é o que a agência de fomento pede para a gente, é a primeira pergunta. Não só do projeto, do artigo científico também, né? Quando você está revisando artigos científicos, né? Que também é um trabalho que eu faço com frequência. Então, esse trabalho é original? E aí, será que original é só o meu trabalho de pesquisa básica? Será que basta o meu projeto ser só original, né? Um artigo científico, muitas vezes, até nas revistas de maior impacto, basta ele só ser original. Ali a gente está buscando geração de conhecimento, né, as revistas estão propagando, divulgando esse conhecimento, as pessoas estão se inspirando naqueles artigos. Então, a originalidade é o que mais importa, que é realmente ser algo novo, né? Então, trazer um resultado novo, uma hipótese nova, uma contribuição nova, preencher uma lacuna do conhecimento. Quando a gente pensa em projetos de pesquisa, a gente tem uma tendência atual, né? Não só no Brasil, chamadas nacionais, mas chamadas internacionais também, de maior valorização de projetos que agora vão unir a originalidade e a relevância, tá? Então, um projeto ele ser original
não quer dizer que ele vai ser relevante. E aí, gente, não confunde, né? Eu não estou falando aqui que pesquisa básica não é importante, pelo contrário, ela é muito importante. A gente precisa continuar a gerar conhecimento. Mas é relevante no sentido da aplicação. Aquilo visiona algum uso, né? Ou eu só estou gerando, né? Eu estou ali só gerando o conhecimento. Então, existe uma tendência, quando a gente vai pedir os nossos projetos, além da gente ser perguntado sobre originalidade, a gente ser perguntado se aquilo ali é inovador. Que eu nem acho que é a pergunta correta, tá? Porque inovação é o que vai para o mercado. Mas eu acredito que aquela colocação ali de inovador para a gente seja no sentido de relevante, do tipo assim, aquilo tem potencial para, né? A gente tem que, como avaliador ali, a gente tem que identificar isso. Se aquilo ali tem potencial, seja a curto, a médio ou a longo prazo, se aquilo ali tem potencial para ter algum impacto, nem que seja daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tá? E é claro que se o projeto for bem redigido, isso vai ajudar quem? Vai ajudar o avaliador. E o avaliador vai ficar mais feliz, vai ficar mais claro para ele o que está ali, e ele vai ficar, né, mais tranquilo, mais seguro de dizer, não, aquilo ali realmente tem potencial de inovação ou não tem potencial de inovação, tá? Alguns editais, inclusive, quando eu submeti o Merry Curie, quando eu fui concorrer a um grantee americano, da Marinha Americana, eles têm um campo, né, um parágrafo, uma parte dedicada ali do formulário, aonde você tem que justificar, tá? Justificar esse potencial de inovação do seu projeto. Então, dependendo da área que você atua, dependendo do edital que você vai aplicar, você, inclusive, vai ter que justificar isso, acredito eu, até para facilitar essa avaliação, ok? E quando surge uma relevância? Então, quando um projeto tem potencial de inovação, né? E aí aí que acontece a mágica, porque vocês têm que conseguir trabalhar, conectar a sua pergunta ali, né, a sua lacuna que seu projeto quer resolver, a originalidade daquela sua geração de conhecimento, mas aquilo ali tem que estar direcionado a uma lacuna real, tá? O projeto que todo mundo adora, que ganha os maiores pontos, é um desafio, tá, gente? Não estou falando que é fácil. Mas aquele projeto que fica todo mundo, caramba, esse projeto tem que ganhar, porque tem torcida de avaliador, sim, né? O pessoal fica, caramba, esse aqui é muito bom, que não sei o quê. Então, aquele projeto é aquele que é original e, além de original, se enxerga uma relevância, tá? Os originais também são bem elencados, obviamente, dependendo do edital, mas dependendo se um edital já for um edital mais focado, né, já numa temática mais específica, aquele original pode ser deixado de lado e se tende, né, a dar prioridade para os projetos que vão responder a uma lacuna real. E aí, a gente vai usar aqui na aula o termo geração de valor, de projeto que gera valor, aquele projeto que, além de original, ele se preocupa, seja, de novo, a curto, médio ou longo prazo, a ter uma aplicação ou a responder uma dor, um problema, né? Seja da sociedade, seja da indústria, enfim, aquilo ali está realmente querendo entregar transformar, né, o conhecimento em inovação, além de somente gerar esse conhecimento. Voltando àquele nosso exemplo da proteína lá nas células tumorais, então, por exemplo, eu posso estar investigando essa proteína específica na minha célula, né, no meu modelo lá de câncer, mas eu posso, ao mesmo tempo que eu ainda estou naquela fase de TRL baixo, aquela fase investigativa, eu posso já estruturar análises e indicadores na minha metodologia de tal forma que fique claro para o avaliador que eu
estou ali não só investigando uma proteína, mas que eu quero que aquela proteína ali, ou aquele conjunto de proteínas que eu estou investigando, que uma delas possa vir a ser um novo biomarcador de um determinado câncer, de um determinado estágio dessa doença tumoral, tá? Então, eu tenho como construir isso. E aí, se eu consigo construir isso, aí é o projeto que realmente, né, acaba ali saindo na frente em termos de prioridade, né? Então, não só no Brasil, a gente não pode ser ingênuo, não é só no Brasil, todo mundo é uma competição, os recursos da ciência não são abundantes, né? É claro que alguns países são melhores, outros piores e etc. Mas, no geral, os recursos para a ciência não são abundantes, então todos os editais são sempre muito competitivos. Então, se eu posso estruturar minha proposta de uma maneira que eu consiga sair na frente, melhor. E aquilo ali vai também melhorando o meu projeto, melhorando a minha entrega também, né? Então, ali eu vou gerando, se eu estou com essa preocupação, eu acabo gerando também, a gente vai ver ao longo da aula, resultados mais confiáveis também, tá? Então, aquilo ali vai agregando valor à minha ciência, aos meus projetos, ok? Como é que eu vou buscar essa originalidade, né? Então, é claro que 100% original não existe, né? A gente já tem muita coisa aí, né? Muito tijolinho de conhecimento na literatura, muito artigo científico publicado, tá? O que é até realmente até às vezes uma dificuldade para essa questão da originalidade. Então, na verdade, originalidade ela pode ser uma nova abordagem de um determinado assunto, como eu falei, uma aplicação que não se visionou antes, né, que está aqui exemplificado como uma contribuição útil. Pode ser um avanço tangível, então, às vezes, eu tenho um conhecimento, mas eu não tangibilizo a aplicação, eu não consigo ali transformar aquilo ali numa coisa diferente, tá? Então, não é que você vai descobrir uma nova proteína de citoesqueleto que tem a ver com a progressão tumoral, não é isso, mas talvez uma proteína que é importante num outro sistema biológico, né? Eu posso, de alguma maneira, ter alguma racionalidade de eu investigar aquilo ali no meu sistema, por exemplo, tá? 100% original não vai ser, mas é original no sentido daquilo ali não ter sido olhado por aquele ângulo ainda, ok? Então, isso é um projeto original. Diferente de um projeto incremental. Um projeto incremental, e muitas vezes as pessoas também, já peguei projetos assim, tá? Projetos dentro de agências de fomento, o pessoal submete projeto incremental, e na maioria das vezes não rola, né, de ser aprovado. Porque não é ali bem o que se espera, né, de um projeto de pesquisa. São projetos importantes, tá? Eles representam ajustes, melhorias, principalmente de processos, mas não é aquilo ali para ter fomento, não basta ser incremental. Quando é interessante um projeto incremental? Às vezes um projeto da própria instituição, né? A instituição quer fazer alguma melhoria em algum determinado processo, a própria indústria, ela tem ali alguma coisa que ela quer fazer uma inovação incremental, existe inovação incremental, é super importante, tá? Mas não vai ser um projeto competitivo para ganhar um fomento. Mas pode ser um projeto, como eu botei a setinha aqui no slide, que vai gerar também inovação. Às vezes ele tem até mais chance de gerar inovação, geração de valor e inovação, tá? Um projeto incremental, mas não é o que as agências de fomento estão buscando. Elas querem fomentar ousadia, tá? Até mesmo a FINEP, que é muito focada, né, em projetos de inovação para ICTs, em projetos para startups, ela quer fomentar o que tem risco, que eles chamam de risco tecnológico. Um projeto incremental não tem risco tecnológico. Qual o risco disso não dar certo? Muito baixo, tá? Então, isso normalmente não vai receber fomento. E aí, como é que eu faço para o meu projeto original? Então, eu busquei lá a originalidade, tenho certeza que o Harrison vai ajudar vocês com a ferramenta de IA para, né, organizar o que a gente já tem
toda a base de conhecimento que a gente tem na literatura, né? Atualmente a gente tem esse tipo de ferramenta. Na minha época, que aparecendo, eu sou super velha, mas já tenho uma experiência. Na minha época não tinha isso, a gente tinha que ir no PubMed colocar palavras-chave e ficar ali pescando, literalmente pescando os artigos, tá? Então, hoje tem uma facilidade para se buscar essa originalidade, mas eu vejo muita dificuldade de transformar essa originalidade nessa geração de valor. Por quê? Porque para gerar valor, a gente tem que pensar no benefício claro. Pode ser que o seu projeto não entregue esse benefício. Então, eu estou ali testando um novo biomarcador, mas eu não estou nem aí para vender essa proteína, sei lá, gerar um anticorpo ou vender um kit de diagnóstico. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou fazendo pesquisa. Mas, apesar de eu não ter essa etapa, essa metodologia no meu projeto, aquilo na introdução tem que estar claro, tá? Tem que estar claro que aquilo ali tem um potencial de responder a um problema real, a ter um benefício claro, que talvez em médio ou longo prazo aquilo ali vai gerar, alguém vai buscar aquele meu artigo científico e vai conseguir ali fazer um uso e adoção, uma transformação real a partir do meu projeto, tá? Então, isso é uma preocupação muito grande das agências de fomento hoje, tá? Ter projetos que não só gerem conhecimentos, mas que visionem essa aplicação, esse impacto concreto, né? Quando a gente começa a conectar a nossa originalidade, tive aquela ideia genial, maravilhosa. Quando eu começo a conectar essa minha ideia, essa minha originalidade a um problema concreto, gente, ou seja, quando eu começo a me preocupar com essa geração de valor, a inovação, o potencial de inovação, ele vai surgir com naturalidade dentro do seu projeto, tá? Porque o que acontece muito hoje, como os editais de fomento tá ali claro no edital que ele quer ver, ele quer entender se aquilo ali tem um potencial de inovação, muitas vezes o pesquisador, ele força essa inovação. Então, por exemplo, como é que ele força isso? Um exemplo muito comum, de novo na minha área biomédica, né? Que é a minha área de atuação. Eu estou pesquisando esse sistema aqui, biológico, de célula, no tecido tal, porque eu quero curar todas as doenças osteodegenerativas. Sinto muito, você não vai, pode ser genial a sua ideia, mas você não vai curar todas as doenças osteodegenerativas. Você não vai curar o câncer, né? Não existe uma cura mágica para o câncer, não existe cura mágica para nenhuma doença, né? Uma única coisa que vai curar tudo. Mas as pessoas colocam isso no projeto, tá? Pode parecer assim, é mesmo? Colocam. E aí você fica, caramba, né? Você que está ali avaliando. Como assim? Não é isso. E muitas vezes elas colocam isso, e aí quando você vai olhar a metodologia, inclusive, a gente vai falar um pouco mais especificamente de metodologia mais para frente, ainda coloca uma metodologia super complexa, com, por exemplo, na minha área de engenharia tecidual, bioimpressão, umas coisas super complexas que você vê, caramba, quando que isso vai deixar de ser pesquisa, né? Quando que isso realmente dá para transferir essa tecnologia para alguma indústria, para algum local? Isso não vai virar pesquisa, né? Ou não vai virar não tem potencial de inovação, né? Então, para que o cara colocou que vai curar a doença? Ele está querendo ali, talvez, desenvolver uma nova metodologia de bioimpressão, ou abordar outros aspectos, né? Não tem problema, mas por que ele forçou aquilo ali, né? Porque o edital pediu, e aí ele tentou embutir ali no projeto de pesquisa, mas não funciona. Você vê que não vai ser execuível da maneira que o pesquisador está ali contando, tá? Como é que você sai de uma pesquisa, né? Vai migrando de uma pesquisa original, passando ali por aqueles níveis tecnológicos, de maturidade tecnológica intermediária.
como eu falei, você vai conectar um problema real. Ah, mas curar o câncer não é um problema real? É, mas ninguém vai curar o câncer, né? Você pode entregar um novo biomarcador, entregar uma nova ferramenta de diagnóstico, entregar um novo medicamento, um novo produto. Você pode entender uma coisinha ali, lá dentro da sinalização, da transcrição da célula, que pode ser que, se aquilo ali for importante, você vai testar se a ausência daquela regulação gênica, aquilo ali impacta positivo ou negativamente no que você está analisando, entendeu? Então, você tem que ali determinar um nicho ali dentro, identificar um problema real para aquilo ali, uma aplicação realmente real, tá? E com isso, você vai naturalmente desenvolvendo critérios claros para adoção e prioridade daquele seu projeto, ok? Mas vou falar uma coisa para vocês, não fiquem preocupados também, e aí vem o pulo do gato. Não adianta também você vir com um projeto já meio que um TRL alto. Então, por exemplo, eu estou ali já com tudo pronto, só falta eu testar ali. Isso também não é legal, porque não tem risco tecnológico. Aí isso pode cair naqueles projetos incrementais que eu falei para vocês. Então, sei lá, vou dar um outro exemplo. Tenho lá eu sei isolar celotronco mesenquimal, tem uma nova metodologia que é escalável, né? Eu consigo produzir muitas células mesenquimais, eu só preciso ajustar uma fase do meu processo. Dependendo do edital, você não vai ganhar. Tá? E vai ter que ser um edital muito focado, muito específico, porque não tem risco tecnológico nenhum, né? Então, já que está tão nessa fase assim, né? O que a agência pensa? Eu não preciso fomentar isso. Então, o pesquisador pode já transferir essa tecnologia, né? Procurar ali a agência de inovação da universidade, já transferir essa tecnologia para uma indústria, enfim. A indústria já está na fase ali de, né, ter um outro tipo de apoio para aquilo ali, tá? Então, não adianta também se empolgar, também é muito comum. Às vezes, o projeto pede para você indicar o nível de maturidade tecnológica, tem edital que pede, e a pessoa já vai indicando, não, o meu já está 6, 7. A maioria das vezes nem tá. A pessoa bota 6, 7, achando, né, que eu vou mandar bem, porque já está ali avançado. Não, você tem que estar ali ainda no nível de incerteza, porque aquilo ali vai justificar um apoio de fomento para sua pesquisa, ok? E aí, quando você identifica, como eu falei, estou falando desde o início da aula, quando você identifica esse valor, essa aplicação mais nichada, mais específica, isso passa a ser uma consequência natural do seu projeto. O avaliador vai olhar, caramba, olha aqui, ele está vendo isso aqui que é super importante no modelo dele, biológico dele, e aquilo ali conecta depois ali com a clínica, e olha que relevante, pô, pode ser que, né? A gente entende que pode ser que não dê em nada em termos de inovação, tá? Mas, e vai gerar aí no final, né? Vai formar aluno, vai gerar artigo, que é o objetivo principal da pesquisa, mas está sempre se tentando apostar nos projetos que, e se, né, derem alguma coisa, entendeu? E aí é isso que vocês precisam amarrar, é isso que vocês precisam deixar claro. A maioria dos projetos tem, não vou falar todos, né, mas a grande maioria tem potencial para dar alguma coisa, sim, mas, como eu falei, os pesquisadores têm dificuldade de deixar isso claro na redação, né, deixar aquilo ali bem explícito. Quanto mais fácil a leitura e mais fácil da gente identificar o que o edital está pedindo, né, isso facilita a nossa avaliação, tá? E valoriza a sua proposta, ok? Aqui eu fiz uma tabelinha comparando projetos de pesquisas mais comuns, né, que a maioria acaba submetendo, com projetos de pesquisa que, na verdade, o que está se buscando para se obter o fomento,
tá? Então, como a gente já falou bastante da definição do problema, né? Que a gente precisa conectar uma dor real, ok? Olha, falar com a indústria, muitas vezes, não é só coisa de startup, não, gente. O pesquisador também pode ir lá, bater na porta da indústria, né? Conectar no LinkedIn, pedir uma reunião, para ele entender essa dor real, né? E aí ele já ir estruturando o projeto dele de pesquisa voltado para isso, tá? Um outro ponto importante, você determinar quem vai se beneficiar dessa sua pesquisa. A maioria dos projetos não fazem isso, tá? Então, quem vai se beneficiar? É uma indústria brasileira, uma indústria de implantes, uma indústria, enfim, de estentes. Estou falando isso porque, né, na minha área de engenharia tecidual. Mas, sei lá, uma indústria de medicamentos. Quem é a parte da sociedade, né, que vai ter isso? É uma doença rara, é uma doença comum, é uma doença muito prevalente, é uma doença que tem aumentado ao longo dos anos, né, de acordo com o envelhecimento da população, por exemplo, as doenças crônico-degenerativas. Então, isso tem que estar bem claro, tá? A hipótese, ela tem que estar orientada a um impacto. Então, se a gente vai resolver um problema, uma dor, é claro que aquilo ali vai gerar impacto. Se eu não estou resolvendo nenhum problema, nenhuma dor, se eu não estou nem visionando resolver isso, vai ficar só numa questão exploratória, tá? E a metodologia? A metodologia, eu sei porque eu já cometi esse erro algumas vezes. A gente às vezes esquece, né? A gente está ali tão preocupado do projeto ser original, de organizar referências e etc. E a metodologia a gente vai copiando e colando de algum lugar, de algum aluno que já escreveu parte daquilo, a gente vai recortando. Mas a gente tem que prestar atenção na metodologia, porque o avaliador está olhando a metodologia, tá? Porque a metodologia vai dizer para a gente se aquilo ali é execuível, vai dizer para a gente se está alinhado aos objetivos que eu tenho. Então, aquela metodologia ela tem que estar alinhada aos objetivos também, tá? E ela tem que ter um rigor proporcional ao problema, tá? Então, como eu falei, não adianta metodologias assim maravilhosas, lindas, super complexas. Se eu estou falando que eu vou ter ali uma aplicação a médio prazo, como é que eu vou ter uma aplicação a médio prazo com uma metodologia super complexa? Eu não vou ter, né? Então, eu tenho que alinhar o que eu estou falando, tá? E aí, a metodologia ela é muito importante, ok? Fora os outros que a gente já discutiu, originalidade, aplicabilidade, métricas, vamos falar de métricas mais para frente também. A FINEP pede, e outras agências estão começando a pedir, os indicadores. Então, eu tenho que entender quais são os meus indicadores de sucesso do meu projeto. O projeto tem etapas. Como é que eu passo para a próxima etapa? Como é que eu sei que aquela etapa está funcionando? Eu posso passar para a próxima? Através de indicadores, tá? E isso falta muito, muito mesmo. A minoria se preocupa em mostrar indicadores daquela metodologia que vai ser aplicada, ok? Hoje também tem uma priorização com a disseminação do conhecimento, a divulgação científica, então o pesquisador tem que se preocupar com isso, como é que ele vai divulgar aquilo ali, e não adianta mais só colocar que vai divulgar através do artigo científico e congressos, né? Então a gente coloca lá, não, vai ser divulgado através de congressos na área, publicação, claro, tem que ter isso, mas tem que ter além, ok? Então tem que colocar ali qual vai ser a sua estratégia de fato ativa, né? Eu vou, sei lá, vou criar um canal no Instagram, eu vou ter ali algum projeto de extensão em alguma escola, enfim, né? Cada um tem afinidade, né, de divulgar da sua maneira, mas aquilo ali também tem que estar claro, ok? Se eu lá detectei a minha lacuna, o que, que eu quero investigar? A minha hipótese. Conectei a minha hipótese a um problema relevante, alguma coisa que vai ter um benefício claro, de novo, não precisa ser a curto prazo, pode ser super a longo prazo, tá?
Pode estar no estágio inicial a sua pesquisa, mas aquilo ali já tem que estar ali piscando para o avaliador, tá? Isso quer dizer que o meu projeto vai gerar valor, ok? Então, ele vai além do artigo científico. Hoje se busca muito isso, né? A pesquisa conectada à sociedade, às dores, aos problemas. Como eu falei, isso não é só coisa de startup, não, tá? Até pesquisa básica ali já tem que estar, já tem que nascer conectada. E aí, quando eu mencionar que o meu ou o avaliador tiver que escrever, que tem lá, sempre tem, qual é o potencial de inovação do projeto? Deixa o trabalho pronto, escreve você, que aí a gente vai ler e vai ver se faz sentido, né? Claro que a gente vai ter aquela avaliação se faz sentido ou não. E aí, se fizer sentido, é uma maravilha, né? Já economizou trabalho do avaliador tentar descobrir ali se aquilo ali é inovador ou não, tá? A gente tem que facilitar o trabalho do avaliador. E aí, se eu já conectei com uma dor real, com certeza o seu projeto está gerando valor e com certeza ele vai gerar uma inovação, nem que seja a longo prazo, não tem problema, tá? Se eu já estou no nível de TRL mais avançado, aí eu já tenho que me preocupar em ter uma metodologia mais escalável, né? Uma metodologia que eu vou conseguir, né, de fato, fazer não só em pequena escala, mas em larga escala, que vai ter um custo legal, né? Então eu já vou ter uma preocupação com custo e etc, tá? Então, isso vai depender do nível do seu projeto, se é mais básico ou aplicado, mas tanto básico quanto aplicado, eu tenho que deixar ali explícito, não implícito, explícito, que ele tem essa geração de valor e que você entende se essa geração, se essa inovação é a curto, médio ou longo prazo. Então, isso mostra mais maturidade ainda por parte do pesquisador, tá? Que ele está entendendo o que a pesquisa dele está entregando naquele momento. Ok? Bom, as dúvidas vão ficar para o final, tá? Mas a gente está chegando aí na metade, né, da aula, um pouquinho mais da metade. Eu acho que eu vou falar pouco, mas eu começo a falar. Coisa de mania de professor, o professor fala muito. Mas ainda tem um pouquinho aí para a gente falar, e eu queria dar uma recapitulada antes da gente avançar para a próxima fase. Então, o que a gente aprendeu até aqui? Que tem tipos de projeto de pesquisa. Gente, olha só, isso é conversa de corredor da universidade, tá? Não é vergonha você ter um projeto de pesquisa básico. Pelo amor de Deus. Não, tá quase chegando, você tá rindo, tá quase chegando nesse nível. Não é, óbvio, é importante, a gente não pode deixar de fazer pesquisa básica, pelo amor de Deus. E também não é o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é você ter esse projeto, tanto básico quanto aplicado, ele tem que se preocupar com essa geração de valor, ou seja, ele tem que estar conectado a um problema real, tá? A um nicho ali, ok? Um nicho real, uma dor, seja resolver uma doença, uma coisa clínica, seja resolver um problema da indústria, ou seja, a indústria, sei lá, ou um problema bem interessante, que é bem comum, às vezes tem uma tecnologia lá fora que o Brasil não tem, não produz, o Brasil importa. Olha aqui, eu vou diminuir a importação daquele determinado insumo, daquela determinada tecnologia, tá? Claro que aí eu vou estar mais para aplicação, mas eu estou conectada também a um tipo de dor real, ok? Então a gente tem que identificar esse problema real. E isso é um grande desafio para o pesquisador. Muito, muito desafiante. Porque na maioria das vezes a gente está onde? Na nossa bolha acadêmica. Por isso que eu estou falando, a gente tem que começar a sair um pouco dessa bolha acadêmica, tá? Deixar de conversar só com cientistas e começar a conversar com quem está na outra ponta também, ok? Pode ser um médico, se for uma coisa clínica, né? Mas se for uma coisa tecnológica, você vai conversar com a indústria, ok? E aí um exemplo bem prático, pode parecer bobo, mas é para impactar. Então, ó, todo mundo vai sair daqui hoje sabendo que não vai curar o câncer e nem vai curar todas as doenças crônico-degenerativas, tá? Não, ninguém. Sinto muito, se era o seu sonho de criança, você não vai curar, tá? Mas você vai dar você vai gerar impacto, claro.
Você pode contribuir para uma partezinha daquilo ali. Estou dando o exemplo do meu marcador, mas pode ser inúmeras outras coisas, né? Que futuramente, aí você publicou os seus artigos, né, a tese de doutorado do seu aluno, pode ser até que uma empresa olhe e fale assim, caramba, olha que legal. E aí, vamos trabalhar junto, né, para avançar esse TRL aqui, tá? Então, futuramente, isso pode levar até mesmo a um kit de diagnóstico, tá? Sintetizando, a relevância vai nascer a relevância, a geração de valor, vai nascer da conexão entre a ciência e a necessidade real, tá? E os projetos com valor, eles sempre têm continuidade, aplicabilidade e impacto. Vocês já devem, talvez, ter participado de defesas, sejam como ouvintes ou até mesmo, né, ali defendendo o trabalho de vocês. E aí a banca, já deve ter ouvido bancas falando que aquele bom projeto é aquele projeto que gera muito mais perguntas no final, né? E a hora do projeto ser fomentado, a gente também, quando está lendo, a gente quer entender que aquele projeto ali vai ter desdobramentos. A gente não quer um endpoint final, tá? Justamente por quê? Porque é um projeto que está ali gerando valor. E como que eu vou ali definir, né, identificar essa minha necessidade, né? Então, para identificar minha necessidade, primeiro eu tenho que entender da minha literatura científica, eu tenho que organizar todas essas informações para focar num problema crucial ou numa população-alvo. Com isso, eu vou conseguir definir os meus objetivos. Então, aí eu vou ter uma pergunta clara, eu tenho que ter uma pergunta muito clara, muito óbvia, tá? Para que eu tenha hipóteses relevantes, tá? Essa pergunta clara, agora, ela vai ter que estar alinhada à minha metodologia, tá? E essa metodologia, o meu orçamento, ele tem que estar adequado. Gente, não adianta ficar pedindo muito, né? Dá para perceber que se o projeto está pedindo pouco ou muito, de acordo com o que ele tem ali de resultado esperado, né? Então, não adianta, ai, o teto do edital é 1 milhão, então eu vou pedir 999 mil, ou eu vou pedir 1 milhão. Não, tem gente que pede redondo, a gente olha assim, caramba, redondo, como assim? O cara não fez uma cotação, não fez um orçamento? Então, não adianta, aquilo ali tem que estar alinhado com o que você está. O avaliador não é bobo, ele também pede projeto, né? Então, ele vai logo sacar que o orçamento não está adequado, e aí isso já vai enfraquecendo a sua proposta, tá? Pode até levar a cortes, né? Muitas vezes levam a cortes. Esses resultados esperados, você já tem que pensar como é resultados esperados. Pode ser que vocês não alcancem? Podem, tem um risco. Mas você já tem que pensar no que você espera obter, e isso tem que ser avaliado concretamente. Então, concretamente no sentido assim, quanto mais quantitativo você prevê as suas análises, melhor, tá? Isso dá relevância ao seu projeto, né? Então, lembra que eu falei dos indicadores? Então, eu vou ter indicadores, eu vou tomar decisão. Por exemplo, eu vou passar para a próxima etapa se a minha célula ali que eu estou analisando, ela tiver 95% de viabilidade, igual ou maior. Então, caramba, olha, ele pensou, ele tem uma métrica para medir a eficiência do processo dele, né? Então, quanto mais quantitativo, melhor, tá? E aí também o planejamento estatístico tem um bom peso, né, na hora ali de você elaborar o seu projeto, tá? E sempre pensando na conexão com a dor real, né, que no final, algum momento, esse conhecimento ele vai ser transferido, seja para uma aplicação clínica, um impacto social, um impacto até mesmo econômico, né? Ok? Essa maneira de pensar, esse fluxograma aqui, ele é aplicável a qualquer tipo de projeto de pesquisa, tá? Então, vamos lá. O que é uma lacuna real? Né? O que a maioria coloca? Vou curar a doença X com os meus resultados científicos, né? E vou ganhar o Nobel, né? Galera, eu vou lá, eu vou curar, não sei o quê. Cara, já de cara a gente já, epa, peraí, essa promessa tá meio, né, fora da realidade, será?
Como é que tá, o cara está avaliando isso, né? E aí, na melhor das hipóteses, né, projetos assim muito vagos, né, caso eles sejam fomentados ou caso isso seja executado de alguma maneira, ele vai gerar publicação científica e relatório técnico, né? Ah, ok. Mas assim, quando está muito vago assim, nem o artigo científico vai acontecer, tá, gente? Por isso que eu botei o ponto de interrogação ali. E o que deveria ser? Eu posso responder a esta pergunta, que eu consegui achar lá na minha literatura científica, que ninguém ainda respondeu, aquela coisa específica, porque isso vai contribuir, seja para o entendimento, pode ser uma pesquisa básica, ou seja para o diagnóstico, seja ali para uma nova tecnologia, e essa nova tecnologia ali pode ser adotada por médicos, que vai auxiliar no tratamento, entendem? Então, eu já estou ali amarrando tudo, tá? Eu estou definindo a minha lacuna. Eu estou mostrando que a minha abordagem, ela é viável. E aí, qual é o meu próximo passo? Definir quem vai se beneficiar disso e as métricas. Então, o que eu quero alcançar, né? Eu quero entregar, sei lá, vou fazer uma terapia celular, então eu preciso produzir X células. Então, eu tenho que produzir X células num determinado tempo, e aquela minha metodologia vai me ajudar a isso. Eu vou ter um controle de qualidade dessas células. O que essas células têm que apresentar para elas realmente conseguirem curar uma determinada doença? Então, eu tenho que delimitar, por exemplo, ensaio de potência, né? Então, eu tenho que estabelecer ali os meus entregáveis. O meu entregável não é só o meu artigo científico. O meu artigo científico é o finalzão. No meio do projeto, tem que ter vários entregáveis que tem que estar atrelados a esses indicadores, para, né, e isso mostra maturidade, mostra que você conhece do seu processo. Então, você mostra que você entende o que você quer entregar, tá? E aí, se você tem resultados relevantes, dados aplicáveis, com certeza você vai ter um artigo científico. Com certeza. E além do artigo científico, o que o avaliador vai olhar? Caramba, além dos artigos científicos, esse cara pode ser que ele não chegue na translação, tá? Mas ele vai contribuir pra caramba para alguém, algum dia, ou quando a pesquisa for avançando, aquilo em algum momento gere uma translação, tá? Uma transferência de tecnologia, ou, enfim, uma patente, né? Ok? Então, primeiro, para construir o meu projeto, eu tenho que identificar a necessidade, eu tenho que ter essa pergunta, o que é uma lacuna real? Eu vou evitar essas promessas genéricas e eu vou focar em perguntas específicas, ok? Eu estudei literatura. A IA me ajudou a levantar 10 mil artigos. Então, eu entendo ali o que eu preciso responder de realista. E aí eu vou conectar essa minha lacuna a um estágio concreto do problema, tá? Então, eu ainda entendo o meu beneficiário e eu entendo qual é a fase ali do problema que aquilo ali encaixa, ok? E isso pode acontecer, como eu falei, em qualquer tipo de projeto, tá? Então, por exemplo, na pesquisa básica, eu estou investigando lá a minha proteína. Qual é a minha hipótese? Que a minha proteína X, por exemplo, pode estar associada ao aumento da proliferação de tumores malignos. Ponto. Ok, essa é a minha hipótese e eu vou investigar essa hipótese. Mas você vê, eu não estou falando aqui que eu vou curar o câncer, né? Eu estou ali já mostrando o que eu quero entender. A pesquisa aplicada. Eu não tenho biomarcadores confiáveis para aquele determinado câncer, para aquele determinado estágio daquela doença, aquilo vai ser muito importante, né, para o prognóstico, a evolução da doença para o paciente. Então, eu vou buscar compreender na minha pesquisa se aquele biomarcador que eu estou pensando que possa ser um biomarcador, se eu consigo, se ele está realmente detectável em estágios iniciais ou tardios, vai depender da minha pergunta, ok? Então, eu vou ali trabalhar aquilo ali. E num projeto de inovação, a pesquisa, todas essas fases básica e aplicado já estão lá na literatura, já estão dentro de um grupo de pesquisa, enfim. E aí a gente vai lá e, pô, isso daí pode virar alguma coisa, né? Virar alguma coisa no sentido mais de mercado, né? Então,
eu acho que eu posso integrar aquilo ali que estão descrevendo para aquela doença e eu tenho tecnologia para que aquilo ali vire um kit de diagnóstico, tá? E aí os meus problemas são outros. Meu problema agora não é provar que aquilo ali, que aquele biomarcador é relevante. Meu problema agora, e que eu acho muito mais desafiador, tá? Meu problema agora é fazer aquilo ali, por exemplo, com custo reduzido, de uma maneira que o médico vai conseguir usar ali dentro do hospital, né? De uma maneira que seja rápida, seja indolor para o paciente, e etc. E aí eu vou ter outros problemas. Então, entendem como, na maioria das vezes, um projeto de pesquisa que a gente comumente aplica para uma agência de fomento, com exceção de editais específicos da FINEP, tá? Mas, no geral, que a gente aplica comumente ali para a CNPq, as agências estaduais, não são projetos de inovação, porque inovação você já está conectado ali com o mercado, você já tem outras preocupações, né? Daquela aplicabilidade real da sua tecnologia, ok? E aí, uma dica nessa fase, essa fase aí, né, que vocês vão apresentar a hipótese do projeto, ou tá, alguns editais pedem introdução, justificativa, né? Tá muito mais comum a justificativa hoje, mas para vocês evitarem justificativas, introduções longas, tá? Ninguém quer ler uma tese, tá? O avaliador tem muitos projetos para ler, muitos, ok? Então, ninguém quer ler uma tese. Então, seja bem focado, o mais focado possível, elenque as melhores referências, tá? As mais atuais, grupos de referência internacional na área, enfim. Então, embasa a sua hipótese e torne aquilo ali o mais enxuto possível, tá? Não adianta você ficar só revisando a literatura, tá? Principalmente num projeto. Isso é importante lá para a sua dissertação, para a sua tese, mas para um projeto, embasa ali num texto mais curto possível e já vai direto justificando o que você quer entregar, tá bom? Como um artigo, né? Um artigo também a gente não tem introduções longas, né? A gente já só baseia o leitor e já emenda no objetivo, ok? Então, tenho a minha lacuna, a minha hipótese, fiz lá a minha introdução enxuta com as referências relevantes. Eu agora vou definir quem vai se beneficiar daquilo ali, daquele meu projeto, tá? E as minhas métricas de impacto, tá? Então, métricas de impacto que têm relação também com os meus indicadores, né? Então, como é que eu vou saber, sei lá, eu quero uma melhoria de um processo, deu o exemplo da mesenquimal lá, da célula da terapia celular, eu quero aumentar o rendimento de isolamento da minha célula mesenquimal. Então, o que eu vou usar de análise para isso, né? Eu vou fenotipar isso, e aí eu tenho que ter X% daquele marcador, entende? Coloquem números na medida do possível que vão balizar se vocês vão passar para a próxima etapa do projeto ou não. E estabeleçam os entregáveis. Claro que os entregáveis sempre vão ser artigos, né? Podem ser protocolos, formação de recursos humanos, claro que é um entregável muito precioso em qualquer projeto, ok? E podem ser até mesmo patentes, mas assim, também não forcem, tá? Então, se aquilo ali não tem potencial de gerar patente, não fica forçando dizendo que vai gerar patente, tá? E a maioria dos projetos, né, aqueles lá de TRLs mais baixo, a transferência do conhecimento, tecnologia ou geração de produto, ou seja, que a gente já está pensando em inovação, é uma meta subsequente. Você pode até comentar ali em alguma parte do texto, olha, chegando aqui nesses indicadores, né, nesses resultados esperados, a minha pesquisa pode guiar, né, futuros, né, ou daqui a gente, ou até mesmo o próprio grupo de pesquisa daqui a alguns anos tende a progredir para isso, mas deixe claro se isso é longo ou não, porque, de novo, isso mostra a maturidade do pesquisador na hora que ele escreveu o projeto, ok? Seja sincero, tá? E o rigor metodológico? O rigor metodológico, muitas vezes falta, que eu falei, a gente acaba negligenciando a metodologia. Tenha parâmetros de qualidade.
Então, eu vou trabalhar com uma determinada célula. Essa célula, como é que eu sei que essa célula está boa para uso? Você fenotipou essa célula? Ela é quem ela é? Né? Teve um tempo atrás a Nature publicou um escândalo aí, né? O pessoal usando várias linhagens e as linhagens nem eram mais as linhagens. Então, isso é importante. Ela é o que ela é. Eu vou usar com quanto percentual de viabilidade, né? Eu tenho que fazer o controle microbiológico. Se a minha célula está contaminada, não está? Os procedimentos têm que ser consistentes. Então, eu quero determinar a viabilidade da minha célula. Que tipo de protocolo eu vou utilizar? Deixa claro ali, né? O avaliador entende, ele é da área, né? A gente já é setorizado de acordo com a área para avaliar os projetos. As métricas de avaliação, os meus indicadores, tornem eles os mais quantitativos possíveis, como eu já expliquei. Então, viabilidade celular, percentual, fenotipagem, sei lá, potência do meu ensaio. Então, eu quero que no final eu estou testando um agente antitumoral, então eu quero que ele mate mais de 80% das células, eu vou considerar ele eficiente. A pesquisa é sua, então é você, dentro de uma coerência, claro, baseado na literatura, mas é você que está estabelecendo esses indicadores, tá? Não tenha medo disso. E faça pontos de verificação. Então, e aí, consegui? E se eu não conseguir, eu vou voltar para trás, eu vou tentar de que jeito? De outro jeito, tá? Outra coisa interessante que falta muito em projetos. Então, por exemplo, eu estou testando um novo agente antitumoral, sei lá, estou testando um fitoterápico, né, um extrato antitumoral, com propriedades antitumorais. Mas quem é o medicamento referência para isso? Coloca na sua metodologia. Eu vou comparar com medicamentos de referência, porque o meu extrato ele tem que estar igual ou superior àquele medicamento de referência, concorda? Senão, não faz sentido eu trocar isso num tratamento, tá? Então, tenham sempre esses testes de referência no sentido, tenham padrões, né? Um padrão ouro que a gente fala, né? Então, sei lá, quando a gente trabalha com diferenciação celular, eu trabalho muito com diferenciação celular, qual é o meu padrão ouro? São os marcadores daquele tecido. Então, eu sei que eu tenho que atingir, no final da minha diferenciação, um conjunto de marcadores tem que estar ali no meu tecido. Então, eu tenho que deixar isso claro, tá? E não tenho medo, né, de deixar ali implícito que aquilo ali vai sendo moldado e adaptado. É claro, é um projeto, pode ser que a metodologia mude, né, ao longo da sua execução, tá? O que é importante são deixar tudo muito claro, os parâmetros de qualidade, os indicadores, os padrões ouro, né? O que você vai comparar, que já existe, e a sua complexidade, o custo da sua metodologia, custo, no caso, o orçamento do projeto, ele está alinhado com o cronograma. Então, uma das coisas que se pergunta muito para o avaliador é se o projeto é execuível dentro daquele tempo, né, que se colocou. Então, sei lá, o edital você pode pedir até 3 anos, até 36 meses. E aí todo mundo vai no 36 meses para esticar a grana, né? Ah, é. Mas aí tu olha o projeto, caramba, mas o cara podia fazer isso em um ano. Por que que ele botou 36 meses, né? Ou, nossa, mas isso aqui é um projeto para um ano e o custo está o triplo, porque ele esticou, então é como se ele tivesse triplicado aquilo ali. Então, teu projeto já está sendo avaliado de uma maneira ruim, né? Do tipo, caramba, ele não entende que isso dá para fazer mais rápido, ou que aquilo ali tem que ser mais longo, tá? Então, sempre façam esse balanço, né? Ok? Se você integrar métricas de qualidade, os indicadores ao cronograma, cada fase com metas mensuráveis, isso vai dar muita confiabilidade e robustez ao seu projeto, tá? Quem está avaliando vai confiar no que você está falando, ok? E aí a gente vai para a última parte da aula, que é o olhar do avaliador. Então, quais são os critérios comuns de avaliação? O primeiro, você tem que alinhar com a temática do edital, tá? Como eu falei, tem editais mais abertos, sei lá, o universal do CNPq. Você pode submeter qualquer tema, né? É um projetão ali aberto, você está livre.
Mas, sei lá, uma temática, um edital que saiu agora, de métodos alternativos, ou de produtos de terapia avançada. Não adianta você querer transformar o teu projeto no que ele não é, tá? E aí você vai ser ali eliminado de cara. Então, não tenta forçar aquilo ali para não perder aquela oportunidade, tá? Isso aí não cola, na maioria das vezes não cola. Uma outra coisa muito importante também, que é muito pesado, né, que tem a ver com a execuibilidade do projeto, é a atuação prévia do coordenador na área, né? Isso tem que estar no coordenador, tá? Então, às vezes, a gente fica receoso, coloca um colega que vai estar lá no nosso laboratório, né, ou que colabora com a gente, que ele é mais sênior, né, tem mais papers, tem índice H lá em cima, mas o cara não tem experiência na área. Mas você tem, e você está lá na equipe. Por que você não está de coordenador? Né? A gente faz essa pergunta como avaliador. Fala assim, caramba, por que você... Ficou parecendo ali que ele ficou receoso em relação ao currículo dele. Claro, seu currículo vai ser pontuado? Vai. O currículo é pontuado. Mas não adianta você botar um cara com um currículo maior achando que aquilo ali vai passar, não vai dar credibilidade, no final das contas, para o seu projeto, tá? Vai dar mais credibilidade se o coordenador for realmente aquele cara que está atuando. Ah, mas eu só tenho que estar sempre na minha área de atuação? Não, você pode estar evoluindo. Então, de repente, você tem uma determinada área de atuação e você quer explorar uma área correlata. Ok. Então, você está ali na sua área de atuação e aí você chama pessoas para a sua equipe que complementam, né, naquela área correlata. Isso pode acontecer também, tá? Não tem problema nenhum. O que a gente está preocupado é se aquilo ali, se aquela equipe vai ser capaz de executar o projeto, tá? Ou se ela, no meio do projeto, ainda vai estar entendendo como faz as coisas, ok? Como eu falei, e isso é muito importante, a execuibilidade. Metodologia, cronograma e orçamento tem que estar alinhado. O projeto, ele precisa ser realista e proporcional aos recursos solicitados, tá? É um campo que a gente preenche, ok? Então, o custo e o prazo tem que fazer sentido diante da complexidade e número de etapas, tá? O avaliador, ele vai sempre buscar uma coerência entre a ambição e capacidade de execução. Como eu falei, também não adianta não arriscar. Aquele projeto incremental que eu falei lá no início. Ah, não vou arriscar, vou no que vai dar, eu sei que vai dar certo. Mas se o projeto não é ambicioso, para que ele está pedindo fomento? Né? Então, ele pode ser ambicioso, a gente tem que ser ambicioso, mas dentro de uma coerência de capacidade de execução e coerência de cronograma e orçamento, ok? Então, a gente vai olhar se a metodologia ela está alinhada à temática do edital, vai considerar se o edital ele está focado em inovação ou não, mas como eu falei no início da aula, a maioria dos projetos, dos editais, tem sempre essa preocupação, muitas vezes a longo prazo, mas se aquele projeto ele vai gerar um valor, nem que seja a longo prazo, tá? Tomem cuidado com metodologias excessivamente complexas, tipo assim, caramba, eu sou bambambam, bam, bam, sei lá, em bioimpressão 3D, eu sei construir bioimpressoras. Vamos com calma. Será que isso também está muito complexo, não vai comprometer essa reprodutibilidade do seu projeto? Tá? Tem que buscar sempre essa coerência, esse balanço, ok? E como eu falei, assim como a gente olha a experiência prévia, a atuação prévia do coordenador, então a gente vai olhar se essa metodologia ela está coerente, ou se o cara está trazendo uma metodologia completamente nova, que ele não tem experiência, né? E aí qual é a chance? A chance é maior de dar errado, né? Ok? O orçamento, quanto mais detalhado vocês colocarem, melhor. Então, o que que acontece? Muitas vezes o cara bota insumos plásticos, 100 mil reais, num projeto ali super curto. Caramba, ele vai gastar 100 mil reais de insumos plásticos? Que insumos são esses? Cadê o detalhamento? Né? Pode até ser que ele precise, mas né, às vezes é um plástico específico para um equipamento específico,
Mas cadê o detalhamento, né? Então, vocês têm que detalhar o máximo possível, tá? Ah, eu posso colocar em algumas categorias, mas anticorpos, meios de cultivo, pode, mas detalha o máximo possível, ok? E evitar esses números aproximados, esses números redondos. Tá na cara que você não fez o orçamento. Alguns editais pedem para você anexar o orçamento. Se está sendo, por exemplo, no Rio, na FAPERJ, isso é muito comum. Eles pedem que você anexe a comprovação do orçamento. Outros editais não pedem, mas mesmo que o edital não peça, faça um orçamento, né? O orçamento, ele nunca é redondo, ele sempre tem ali aqueles valores quebrados, tá? E isso aí vai mostrar o quê? Que você teve um cuidado de olhar quanto custa o seu projeto, de realmente orçar o seu projeto, né? Então, isso mostra transparência, ok? E uma maior chance de viabilidade de execução. Então, não negligenciem o orçamento. Às vezes a gente fica muito preocupado de fazer um projeto super legal, original, com geração de valor, nananana. Chega lá no orçamento, eu não dediquei tempo para isso, e aí aquilo ali pode ser que fique incoerente, tá? Pode ser que até que eu nem saiba mais o preço das coisas, né? E aí eu chuto lá para cima, enfim, e acabo me tornando incoerente, tá? Aqui eu organizei numa tabela o que o avaliador observa e como ele interpreta, né? Então, isso aqui é para olhar com calma depois. Então, por exemplo, se o coordenador ele tem uma experiência comprovada com um tema, isso aumenta o quê? A confiança na execução. A gente começa, caramba, isso tem muita chance de ser executável. O cara, né, publica no tema, sei lá, há quantos anos, enfim, tem mostrado uma evolução dentro de um tema, tá? Mesma coisa, se a metodologia está clara, coerente, pode ser que aquilo ali, né, tem mais chances de dar certo também. Assim como a coerência entre a metodologia e a experiência. Execuibilidade. Quando a gente fala de execuibilidade, é um alinhamento entre metodologia, cronograma e orçamento, tá? Se aquilo ali é execuível. Se o cara está pedindo o dinheiro correto. Já aconteceu também, a gente está falando, eu estou falando aqui de overs, né? Orçamento overestimados, mas pode acontecer de orçamentos subestimados também, tá? Então, isso também é ruim, porque vai prejudicar a execução do projeto, tá? Ok? Projetos inviáveis, gente, eles são desclassificados, mesmo sendo cientificamente bons. Então, você pode estar lá com o seu super projeto, com a sua super hipótese, se ele está na cara que ele é inviável, ele vai ser desclassificado, ok? Então, a gente tem que ter muita coerência nesse momento também. Aqui é um fluxograma mostrando, né, as etapas, o que o avaliador vai olhar e os riscos, né, principais. Aqui eu tentei resumir, não é tão simples assim, mas são os aspectos principais, tá? Para reforçar para vocês que a originalidade, a geração de valor, ela é importante, ela é necessária, mas ela não é o suficiente, tá? Então, claro, a gente vai olhar se está alinhado ao edital, não está alinhado, está desclassificado. Não desclassificado porque a agência faz uma classificação prévia, mas a classificação prévia da agência de fomento é se você preenche os requisitos de submeter naquele edital. Então, normalmente, se você tem doutorado, se você tem vínculo com alguma ICT e etc., né? Então, não tem a ver com a temática, né? Quem vai olhar isso é o ADOC, ok? Então, se não está alinhado ao edital, perdeu o tempo, tá? Pesquisador tem atuação prévia na área, ninguém vai desclassificar, mas vai ficar de olho que o risco é elevado daquele projeto. Se o cara está propondo uma coisa completamente fora da área dele, ou se ele não trouxe ninguém na equipe ali que está complementando a expertise dele. Se a metodologia está adequada, como eu falei, a execuibilidade do projeto, ou seja, a coerência entre metodologia, cronograma e orçamento, tá? O orçamento faz sentido? Ele está super subestimado? Ele é inconsistente? A gente sabe, né? A gente é pesquisador também, então a gente tem uma ideia de quanto custa as coisas, né?
O cara botou ali, cara, aquilo ali não faz sentido, e aí aquilo ali vai só diminuindo a pontuação, tá? Se você tiver isso tudo, ó, eu consegui lá, com a ajuda do Harrison, fazer o meu projeto original com geração de valor, minha lacuna, minha hipótese está linda, maravilhosa, o meu texto está maravilhoso. Se, além disso, eu consigo alinhar toda a minha metodologia, a execuibilidade, o meu orçamento, com certeza o meu projeto vai ser competitivo, tá? Isso ainda não garante que você vai ser contemplado com fomento, como eu falei no início, a concorrência é muito grande, tá? Mas já te coloca ali num páreo, né, numa chance maior, ok? Então, projetos, no final das contas, projetos competitivos, eles vão equilibrar novidade científica, originalidade, a geração do valor, que eu estou chamando aqui de aplicabilidade, tá? Ou seja, ele tem que estar conectado com uma dor real, ok? Bom, eu espero que eu tenha trazido aqui os principais aspectos que eu queria conversar com vocês. Claro que a gente pode, sei lá, aprofundar cada coisinha disso aqui, né? Isso é uma coisa mais geralzona para vocês entenderem o que é importante. E estou à disposição aí, tá? Através desses canais, para quem quiser aqui continuar o contato após o curso, ok? Obrigada, gente.